Muitas pessoas acreditam ter opinião formada sobre determinado assunto. Na verdade, não é difícil que elas tenham sido induzidas a pensar de certa forma. E isso é uma estratégia de manipulação da opinião pública. Olá pessoal, Júlio aqui. Janela de Overton ou janela do discurso descreve um conjunto de ideias que a população tolera. É o grau de aceitação de uma opinião na sociedade. Ela descreve como a maioria das pessoas pensam num determinado momento sobre um certo assunto. Imagine por hipótese que você está observando uma paisagem pela janela. A sua visão é limitada pelas esquadrias e pelos batentes dessa janela. À medida que você vai se aproximando dela, esse horizonte vai se ampliando e a paisagem fica maior. A janela de Overton, ela também muda o conceito de uma opinião dentro da sociedade, e isso pode ser para o bem ou para o mal. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Janela de Overton ou janela do discurso é um termo cunhado por Joseph P. Overton que explica como que determinados atores sociais influenciam as massas dando visibilidade a determinados assuntos, ou, no limite, quando há intenções imorais e desonestas que manipulam o que e como as pessoas pensam sobre determinados temas. Isso quer dizer que o discurso político está circunscrito numa moldura flexível que ora está deslocada para um lado, ora está fechada para o outro lado, dependendo da movimentação desses atores durante o processo. Quando determinada pauta está na janela do discurso, ela provavelmente será discutida politicamente e poderá se transformar em garantias ou supressão de direitos, e até mesmo em possíveis programas governamentais. Em geral, os governos gastam muito dinheiro para vender ideias e conquistar a opinião pública. E os sentimentos das pessoas são detectados e a partir daí se inicia um trabalho para primeiro neutralizar esses sentimentos e depois mudá-los. As mudanças realizadas na janela de Overton podem mudar a opinião de inaceitável para verossímil, neutralidade e progredir para inevitável ou vice-versa, levando as pessoas da aprovação à desaprovação de algo. Os deslocamentos, por exemplo, vão desde a mudança da aceitação do cigarro em lugares públicos e fechados por conta da campanha antitabagista até ao uso obrigatório de máscaras por pessoas saudáveis, independentemente de serem locais abertos ou fechados, por conta do apelo midiático, e até temas sociais, como, por exemplo, o aborto, a descriminalização de drogas e outros assuntos. Emitir opiniões fora da janela considerada aceitável pode significar o seu cancelamento, e se um político emite opiniões sobre um pensamento além da janela, isso pode ser o seu desastre político. Só que a janela não é fixa. É possível mudar a opinião das pessoas, é possível manipular a opinião das pessoas. E para que isso aconteça, é necessário a mudança de comportamento das pessoas, para que elas acreditem em algo que até então não era aceitável. A janela é deslocada principalmente por políticos, imprensa, institutos de pesquisa, lobistas e outros influenciadores. E é por isso que professores e youtubers são tão cooptados. Overton chamou esses líderes carismáticos de think tanks, que são pessoas capazes de mudar a opinião das pessoas e deslocar essa janela conforme os interesses. Os think tanks normalmente, eles desviam o foco de um assunto principal. Eles começam a pautar temas adjacentes, tornando, portanto, o assunto mais tolerável até chegar no nível aceitável de percepção das pessoas. Gerações podem ser envolvidas no processo de mudança de pensamento. Se não for possível mudar a opinião dos pais, as escolas tornam-se os alvos. E a partir daí, os think tanks trabalharão uma geração que aceitarão as suas ideias desde o momento em que entram na escola e até o acesso à internet. Quando a janela está fechada ou não se desloca para nenhum assunto extremamente rejeitado,
algumas situações de calamidade pública podem abrir o discurso, sejam essas situações de emergência, crise, doença, atentados. Isso pode gerar novos debates e fazer com que as pessoas que não aceitavam determinado assunto passem a aceitá-los de forma normal. É possível tirar proveito do desespero, do medo, da insegurança e da ignorância das pessoas através da fala de especialistas. Por exemplo, as pessoas não estavam dispostas a usarem máscaras durante a pandemia quando estavam saudáveis, mas através da insistência desses especialistas e do foco da extrema imprensa em cima do assunto, as pessoas passaram a usá-la independentemente da obrigatoriedade de uma lei ou não. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Esta frase é de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Os nazistas sabiam que para mudar a aceitação das pessoas sobre determinado tema, a batalha seria no campo das ideologias. E toda a batalha começa com o discurso, mas no final acaba impactando na vida de todas as pessoas. E por tudo que foi exposto, uma reflexão deve ser feita. Se grandes eventos fazem com que as pessoas abram mão de seus direitos e uma vez feito isso, dificilmente serão reconquistados, ou regras circunstanciais podem ser um pretexto para uma mudança comportamental da sociedade e levar as pessoas até a uma mudança de comportamento obrigatória. Entretanto, nem tudo que acontece é planejado, arquitetado. Muitas mudanças são efeitos da evolução natural do ser humano e do comportamento humano. O conhecimento também traz a evolução gradual. E, se você quer saber se você está sendo manipulado ou não, contraponha os argumentos, analise-os, veja quem está trazendo à baila esses assuntos e quais serão os seus efeitos a médio e longo prazo. Não caia em esparrelas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!